A produção teológica de Karl Barth passou por 4 fases distintas, importantes, que se sucedem criticamente. Uma fase inicial crítico-liberal, uma segunda fase socialista existencial, sucedida por uma terceira fase dialético-existencial e, por fim, uma fase dogmática madura. A primeira fase de sua formação teológica se deu no âmbito do assim chamado liberalismo teológico. Em sua formação acadêmica, ele leu importantes teólogos liberais dos séculos XVIII e XIX, como Friedrich Schleiermacher e Albrecht Ritschl, e teve professores de grande renome, como Adolf von Harnack e Georg Wilhelm Hermann. O método teológico predominante em sua época era o conhecido método histórico crítico, um método científico que deixava de lado princípios da dogmática e da confessionalidade religiosa para analisar os textos da Bíblia como qualquer outro texto produzido na antiguidade, comparando de diversas formas a outros textos e entendendo o seu conteúdo em paralelo ao mundo religioso contemporâneo da formação tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Essa primeira fase liberal, se assim podemos dizer, começa a ser questionada por Barth com mais intensidade a partir da eclosão da Primeira Guerra Mundial, pois ele percebe que seus antigos professores estavam dando apoio à iniciativa de guerra do Kaiser Guilherme II, sendo a racionalidade liberal, isto é, iluminista, a justificadora de um patriotismo e de um belicismo que colocava por terra todos os valores fraternais mais caros à fé em Cristo, e na qual a Igreja perdia sua identidade e tarefa distintas, tornando-se, em vez disso, numa serva da cultura e uma capelã do Estado em guerra. Além disso, a partir de 1915, devido à sua atividade como pregador na comunidade de Safenwil, no interior da Suíça, e diante das condições degradantes dos trabalhadores nas fábricas de sua localidade e que frequentavam sua igreja, ele se aproxima da corrente teológica conhecida como socialismo religioso, que tinha no pastor pietista Christoph Blumhardt uma referência significativa, marcando a segunda fase teológica de seu pensamento. Isto é, seu distanciamento desse liberalismo teológico que, segundo Barth, caracterizava o observar e o falar de fora, uma atitude objetivante, característica da modernidade. Barth reage a essa postura cientificista da teologia liberal que havia relegado a pregação ao campo da ética, misturando a filosofia do idealismo alemão de progresso educacional ao desenvolvimento da Europa como um modelo que serviria para todas as outras culturas e religiões. Para o nosso teólogo reformado, o liberalismo justificava uma postura colonialista e retirava todo o elemento escatológico da fé cristã. Sua autocrítica se esvaziava e transformava-se em arrogância de uma Europa que, ao se postar como esclarecida, produzia a maior matança já vista na sua história. E isto tudo a partir das poderosas máquinas de guerra construídas pela ciência. Essa postura liberal da superioridade europeia ficaria evidente em 2 episódios lembrados por Barth com desgosto. O primeiro foi o manifesto chamado Apelo dos Homens da Igreja e Professores Alemães, de setembro de 1914, no qual 29 líderes religiosos alemães proeminentes apelavam aos protestantes ao redor do mundo para apoiarem a causa alemã na guerra. O documento argumentava que apoiar a Alemanha equivaleria a apoiar o trabalho da grande comissão da Igreja, confundindo explicitamente a missão cristã com o imperialismo alemão, como já fazia o imperialismo britânico. O segundo episódio foi o Manifesto dos 93, de outubro de 1914, do qual ele relembra
com as seguintes palavras: um dia, no início de agosto de 1914, se destaca em minha memória pessoal como um dia terrível. 93 intelectuais alemães impressionaram a opinião pública com suas proclamações em apoio à política de guerra de Guilherme II e seus conselheiros. Entre esses intelectuais, descobri, para meu horror, quase todos os meus professores de teologia, a quem eu tanto venerava. Desesperado com o que isso indicava sobre os sinais dos tempos, de repente percebi que não conseguia mais seguir nem a ética e a dogmática deles, nem sua compreensão da Bíblia e da história. Para mim, pelo menos, a teologia do século XIX não tinha mais futuro. Nestes anos, Barth fará constantes pregações sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e por sugestão de pessoas próximas a ele, publicará em 1919 um comentário acerca desta epístola. E em 1922 ele publicará uma segunda edição que marcará seu abandono em definitivo da corrente teológica do socialismo religioso. Essa nova fase será conhecida como teologia da crise, ou teologia dialética, pois defenderá que os avanços científicos alcançados com entusiasmo pelas novas tecnologias e sua aplicação na destruição mútua durante a guerra não passava de um retumbante não de Deus à arrogância humana. O sim de Deus, a sua glória, não estava na glorificação do ser humano, produtor de matanças, mas naquilo que o faz se ajudar e auxiliar em amor e misericórdia, encontrada no exemplo de Cristo nascido num curral, entre animais, tendo por berço um coxo, sendo um imigrante com sua família no Egito. A produção teológica dialética de Barth se estenderá até a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, em 1933, quando a Igreja Evangélica da Alemanha dará seu apoio maciço ao novo líder da nação e renovará seus estatutos, incluindo o parágrafo ariano, uma cláusula que regulamentava a exclusão de qualquer pessoa judia ou que se associasse aos judeus. Muitas pessoas, como Barth, verão nessa associação da Igreja com um Estado que pregava o racismo, uma Alemanha acima de tudo e sobre todos, uma heresia diante da qual era preciso resistir e denunciar. Por isso, Barth será demitido do cargo de professor da Universidade de Bonn, pois ele havia liderado a redação de uma declaração teológica que denunciava profeticamente que a Igreja não poderia ter outro líder senão a Cristo, nenhum mito em forma humana, como preconizava seu colega e parceiro de teologia dialética, Rudolf Bultmann. Tal declaração teológica de fé havia sido elaborada num encontro em 1934, daqueles que se colocavam contra o regime nazista na cidade de Barmen, na Alemanha. Por isso ela ficou conhecida como Declaração Teológica de Barmen. Suas primeiras palavras anunciam que Jesus Cristo, tal como ele nos é testemunhado na Sagrada Escritura, é a única palavra de Deus que devemos ouvir, na qual devemos confiar e a qual devemos obedecer, na vida e na morte. Desta tese de abertura, seguiu-se logicamente a rejeição aberta da política eclesiástica praticada pela Igreja que aderiu maciçamente à teoria de Hitler, segundo a qual Deus havia levantado a ele como líder que limparia a Alemanha da diversidade, estabelecendo apenas um grupo humano, os brancos de origem germânica. A declaração de Barmen afirma a rejeição à falsa doutrina de que a Igreja pode e deve, a parte do serviço diaconal, dar e permitir que lhes sejam dados líderes especiais, dotados de poderes de dominação. A declaração de Barmen marca a entrada definitiva de Barth na fase madura de sua teologia. Agora, Barth estava navegando em águas profundas. Seu critério hermenêutico passava a ser o da analogia da fé, aprofundando as perspectivas já anunciadas pela teologia dialética, porém
radicalizando total e completamente a ruptura com qualquer possibilidade de a razão humana conduzir o ser humano à fé salvífica em Cristo. Neste sentido, a teologia é compreendida por ele como uma tarefa da igreja, e não uma simples justificativa da igreja para o mundo ao modo das antigas apologias da fé cristã. O lugar da teologia, como tarefa, é a igreja em seu sentido estrito. A igreja que se filia com a tradição antiga dos credos dos apóstolos, niceno e atanasiano, a igreja dos apóstolos, dos pais da igreja, dos teólogos medievais, de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, e dos reformadores, sem qualquer apelo a grupos messiânicos, isto é, aqueles que se dizem portadores de algo inédito e novo, que condenam tudo o que houve antes. A teologia só pode ser teologia em consonância com a tradição, com a vida da igreja. Esta fase da teologia de Barth é a fase da dogmática da igreja, uma obra de enorme fôlego e que trata dos temas mais importantes da vida da igreja, que, todavia, permaneceu inconclusa devido à morte do autor. Em 1962, Barth deu uma série de palestras que foram editadas e publicadas com o título de Introdução à Teologia Evangélica. Nessas palestras, Barth busca sintetizar o que seria uma teologia evangélica. Segundo ele, a tarefa da teologia é tal que só o próprio Deus pode falar de Deus. E ele fala através de sua palavra, que é Cristo. Para Karl Barth, não podemos falar de Deus. E ao tentarmos falar, o que dizemos são coisas a respeito de Deus, coisas próximas e por vezes equivocadas. Ao tentarmos falar de forma humana de Deus, falamos mais dos seres humanos do que de Deus. E por isso erramos rude. Falamos muito dos atributos e daquilo que imaginamos circundar o nome de Deus. Falamos de coisas borradas, vistas de relance, de coisas vistas pelas costas, de coisas vistas como por um espelho de bronze, embaçado e distorcido. Por isso, Barth fala de uma diferença abissal entre os seres humanos e Deus. Não há contato possível, pois toda tentativa de falar humanamente de Deus conclui-se em idolatria. A única maneira de falar de Deus é a partir de Cristo e de modo análogo, isto é, pela Escritura Sagrada. À medida que Cristo nos apresenta o modo como Deus, o Pai, se comunica e trata seu Filho. Ele é a nossa analogia da fé, o modo pelo qual podemos perceber o real significado do amor ao próximo em suas palavras. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque organizar a vida e planejar o primeiro dia do resto de nossas vidas é a ordem do dia. Veja, o que eu compartilhei até aqui com você é apenas um recorte de tudo que pode ser dito sobre esse grande teólogo. E é uma interpretação das coisas a partir do meu ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto. Me diga aqui nos comentários qual é a vista do seu ponto. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber nossas notificações. E a gente se vê no próximo episódio. E lembre-se, sobre as coisas da vida. Olha, eu não digo que você não mereça, mas eu digo que amar é gratuito. Seja grato.